Oi, eu sou a Priscila e esse é o dia 7 de 90 dias de constância. E talvez esse seja o vídeo mais importante até aqui. É engraçado como a gente cresce ouvindo que a gente precisa ser grato. Mas na real, ninguém ensina como ser grato. Como que a gente pode sentir gratidão quando a vida tá pesada? Quando parece que tudo ao seu redor tá difícil. Parece que a gente está só engatinhando e a gente não consegue nem sair do lugar. Como é que faz para ser grato numa situação dessas? Sabe, eu já passei por dias em que a última coisa que eu ia pensar era em sentir gratidão. Não, gente, não é nem porque não existam motivos para agradecer, sabe? Mas é porque eu tava tão cansada, tão sobrecarregada, que tudo parecia cinza, tudo parecia nublado. E eu aprendi, talvez do jeito mais doloroso possível, que a gratidão, ela não é sobre ignorar a dor, mas ela é sobre encontrar um espaço, mesmo ali no meio da dor, onde ainda existe luz, sabe? Por muito tempo eu vivi no modo de apagar incêndio, sabe? Tudo era muito urgente, tudo com muita pressão, tudo era comparação assim, no nível, sabe, 100%. E quanto mais eu focava no que faltava, menos eu enxergava no que eu já tinha. Eu senti que principalmente depois que eu me tornei mãe, a gente acaba tendo uma demanda maior, né? Depende, claro que tem mães e mães, né? Tem realidades de maternidade e realidades de maternidade, mas no meu caso, por exemplo, eu já comentei assim por cima com vocês aqui em algum vídeo anterior que eu sou mãe, né, full time, eu fico em casa com as crianças, eu faço homeschool, eu cuido da casa, eu cuido da comida, da roupa, de todas as demandas. E por muito tempo eu me cobrei demais e aquilo começou a ficar uma pressão muito pesada. Ai, porque eu não consigo terminar de guardar as roupas, eu lavo, mas elas continuam em cima da mesa. Ai, porque eu não consigo fazer a refeição para semana inteira e ficar tudo perfeitinho dentro da geladeira como eu sonhei. Ah, porque eu não consigo. E isso se tornou uma pressão muito grande em cima de mim. Então, eu sempre queria alcançar essa vida perfeita. E enquanto essa vida perfeita ela não aconteceu e não acontecia, eu sempre fazia o que comigo mesma? Me diminuía, porque eu não conseguia enxergar a parte boa. Então, eu estava sempre me diminuindo. E aí eu percebi que o que eu estava vivendo, na verdade, era sempre o futuro. Sabe? No que eu queria que acontecesse, no que eu sonhava em ter, no que eu ainda não era. E quando a gente vive assim, nada do que a gente vive parece ser suficiente. Sabe? Eu não quero ensinar isso para as minhas filhas, de jeito nenhum. Sabe aqueles momentos que parecem pequenos, mas eles acordam alguma coisa dentro da gente? E um desses momentos aconteceu agora há pouco, um dia desses atrás. É legal que a vida ela também nos dá várias lições, né? E eu tava num dia desses assim, numa manhã bem desanimada, sentada, nossa, frustrada e pensando no tanto de coisa que eu tinha que fazer. Eu tava cansada, já estava desanimada, pensando nas coisas que eu queria alcançar e quando eu tivesse X, Y, Z. E aí a minha filha, a pequenininha de 2 aninhos, ela veio até mim e ela falou assim: mamãezinha, que ela é tão fofa, gente. Ela fala mamãezinha. E ela falou assim: mamãezinha, eu te amo tanto, você. Com aquele português bem. Sabe? E enquanto isso aconteceu, eu percebi que enquanto eu estava ocupada pensando no que eu não tinha, eu estava deixando de viver o que eu tinha de mais precioso. E aí eu entendi que gratidão, ela é presença. É você estar onde os seus pés estão. Então, gente, quando eu comecei a praticar a gratidão diariamente, e quando eu digo praticar, eu tô falando de praticar mesmo, de ser intencional, de você olhar em volta e tentar enxergar o que é que tem de bom, porque tem coisas boas. Algo mudou dentro de mim. Não foi rápido, não foi mágico, não é, na verdade, mas é algo real e é algo possível.
A gratidão, ela não mudou as minhas circunstâncias. A minha vida, ela continua do mesmo jeito. Se eu pegar essa câmera e virar ela para o outro ângulo aqui, vocês vão ver o tanto de varal com roupa, a mesa cheia de roupa, entendeu? Mas de repente, as coisas começaram a ter mais peso, eu comecei a sentir as coisas de outra forma. O sorriso das minhas filhas começou a valer muito mais. Um café, um chazinho quentinho de manhã, quando você olha para o céu cinza e nublado desse país. O silêncio da casa, quando todo mundo já foi dormir e agora eu tenho o privilégio de fazer as minhas coisas. Gente, o privilégio de recomeçar aos 38. Sabe o fato de eu estar aqui, viva, com a chance de tentar de novo? E tudo isso me fez perceber que quando a gente honra o que a gente já tem, sabe que parece que a vida ela devolve mais? É como se fosse um troco, não sei, ou a vida te pagando, mas funciona, é algo que funciona. Então eu aprendi algumas lições quando eu comecei a exercer a gratidão. A primeira lição é que a gratidão ela é uma decisão, não adianta, não é emoção, ela não vai nascer naturalmente. Às vezes a gente vai agradecer com lágrimas nos olhos e tá tudo bem. A segunda lição é que a gratidão ela não anula a dor, mas ela vai te dar forças para você atravessar essa dor mesmo, entendeu? Mesmo com tudo difícil, ela vai te ajudar a atravessar esse momento difícil. A terceira lição que a gratidão me ensinou não é sobre o tamanho do que você tem, mas sobre o tamanho do que você consegue enxergar. Uma quarta lição que eu consegui ver também é que quando você começa a agradecer, você percebe que você tem mais do que imaginava. Então, você percebe como a gratidão ela faz diferença? Como ela dá um brilho diferente para a vida? Então, não significa que os problemas eles deixaram de existir. Só significa que, como eu falei, você consegue atravessar esses problemas de forma mais fácil. Ela te ajuda a atravessar, mas de uma forma mais leve. E tem algo importante, a gratidão, ela também é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela vai ficando. Ela vai ficando mais sensível, ela vai ficando mais evidente. E você começa a perceber beleza onde antes só tinha rotina. Você começa a perceber milagres onde antes você só via obrigação. Então hoje, quando eu olho para a minha vida, eu sinto algo que eu não sentia antes. E esse algo é propósito. Então o que eu quero dizer não é sobre você ter controle de tudo, é sobre entregar o coração. É sobre acreditar que existe sentido até no que eu ainda não entendo. Então a gratidão, ela acaba nos aproximando também mais de Deus. Porque, querendo ou não, agradecer é uma forma de reconhecer que a gente não está sozinho, né? Que tem alguém cuidando de nós. Eu decidi incluir a gratidão nesse projeto porque constância não é só sobre disciplina, mas também é sobre coração. Eu quero ser constante com a minha alma, com a minha pessoa, com quem eu sou. Eu quero ensinar também as minhas filhas a olhar para a vida com mais luz do que só cobrança, sabe? Eu quero construir memórias de presença e não só de pressa. Ai, porque a gente tem que fazer isso, porque tem que limpar isso, porque tem que... Sabe? Se cada dia desse projeto aqui me der um motivo para agradecer, então com certeza já valeu a pena. E agora eu queria falar com você que talvez se sente no chão, sabe? Cansada, desanimada. Eu queria te convidar para fazer um exercício muito simples. Eu só queria que você agradecesse por uma coisa, só uma coisa. Porque às vezes é assim que a gente recomeça, com uma pequena fagulha. Eu sou grata por estar aqui e por não estar sozinha, né? Porque você está aqui comigo também. Então eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual é a menor coisa pela qual você gostaria de agradecer, pela qual você consegue agradecer hoje. Às vezes, a menor coisa é exatamente o que salva a gente. Então, não importa porque é pequeno, só importa que você reconheça, que você olhe
e reconheça o quão bom é você ter isso, ou o quão bom você ter passado por isso, ou enfim. Conta aqui para eu saber. E obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.